O convite do pastor desta igreja, pastor Flávio. Agradecer também porque esse congresso ia ser realizado na próxima semana. Devido a não poder na próxima semana, ele antecipou. Eu louvo a Deus por esta grande oportunidade. Rever alguns colegas, nosso pastor Valnei, que está ali, um amigo de ministério. Também fico muito feliz de rever ali o nosso irmão Francisco, de muitos anos atrás. Deus abençoe o nosso irmão Francisco, sua família que ali está. E outros colegas que aqui estão. Deus abençoe a todas as irmãs neste terceiro encontro de mulheres aqui desta igreja. E também parabenizar por esse tema maravilhoso que foi escolhido para este evento. Eu quero que os irmãos abram comigo suas Bíblias em Mateus 25. Mateus, o capítulo 25, versículos 1 ao versículo de número 13. Vamos observar o contexto e o texto. Mateus 25. Obrigado, irmão. Vou dar um golinho. Diz assim na minha tradução, observe. Após a leitura, os irmãos podem permanecer com suas Bíblias abertas. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias, as loucas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, as loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. Este é o tema: despertai-vos, eis que o noivo vem. Nós estamos vivendo uma era profética, mas uma boa parte da igreja está desapercebida deste momento profético que nós estamos inseridos. O tema mais esquecido hoje da maioria dos pregadores é justamente o tema sobre o arrebatamento da igreja. As mensagens mais ventiladas via púlpito, televisão e rádio são 4 mensagens que são as mais ventiladas: a quebra da maldição hereditária. Todos os cultos a pessoa vai lá na frente quebrar a maldição, e essa maldição nunca se quebra. Segundo, exorcismo. Tudo é o diabo, tudo é Satanás, tudo é o demônio. Recentemente eu estava no sul do país pregando em uma certa igreja, e um cidadão foi dar uma palavra. Ele começou a repreender o demônio do microfone, da caixa de som, do deck, da guitarra, do violão, dos ventiladores. Eu sentado assim pensei comigo: eu estou numa igreja ou no inferno? Nunca vi tanto demônio no lugar. Terceiro são as
fajutas revelações. E quarto é a pseuda, a injusta, a elitista, a antibíblica, antiteológica doutrina da prosperidade, que você tem que ter, como se o evangelho se resuma no ter, e o evangelho não se resume no ter, o evangelho se resume no ser. Não é ter carro novo, é ser fiel. Não é ter uma boa casa, é ser santo. Talvez tenhamos aqui pessoas que há anos nunca mais ouviram uma mensagem sobre o arrebatamento. Jesus proferiu inúmeras parábolas no decorrer do seu ministério. Aproximadamente 40 a 42 parábolas. Porque tem algumas que existe uma briga teológica para saber se aquilo foi ou não parábola. A palavra parábola vem da origem grega, parábole, ou seja, narração curta e objetiva para esclarecer uma verdade moral ou uma verdade espiritual. Esta parábola de Cristo sobre as 10 virgens, ela se tornou tão popular, para que vocês tenham uma ideia, só em Paris existem 5 grandes catedrais que têm pintado em suas paredes a parábola das 10 virgens. Permita-me explicar como era o casamento judaico. Esta parábola aqui de Cristo, ele citou ela dentro da cerimônia de um casamento judaico daquela época. Então permita-me explicar como era um casamento judaico. E depois eu quero tecer algumas curiosidades sobre esta parábola, para que você saia daqui nesta noite entendendo o que era que Cristo estava querendo dizer. Quando um jovem judeu se agraciava de uma moça judia, relatava ao seu pai, ele e o pai ia na casa dos pais da moça, era feito um dote, um contrato matrimonial, e quando a moça aceitava aquele contrato matrimonial, aquele dote, ouça isso, ele voltava para a casa do seu pai e ficava 1 ano distante da sua noiva. Este 1 ano ele tinha para preparar uma casa para a noite das núpcias. E quem avaliava se a casa estava pronta era o seu pai. Porque depois que a casa estivesse pronta, os irmãos prestaram atenção na leitura que o diácono fez aqui. Eu irei, vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei. Imagine só, quem vai mandar Deus é Cristo. Quem vai mandar Cristo é Deus. Quem vai mandar Jesus é Deus. Então o noivo, depois que ele preparava a casa, que o pai observava que a casa estava pronta, ele ia em direção à casa da noiva. Observe só, essa parábola se tornou um pouco complicada porque existe a noiva e as 10 virgens. Quem é a igreja? A noiva ou as 10 virgens? Você entende? A complicação está aí. Porque o noivo, ele vinha ao encontro da noiva, não era das 10 virgens, entenda isso. Agora, quem é as 10 virgens? Quem são as 10 virgens? E quem é a noiva? Permita-me explicar isso aqui para que você entenda. A noiva representa a igreja universal. Não é a igreja universal do Bispo Macedo, não. É a igreja universal nos 4 cantos da terra. A igreja universal nos 4 cantos da terra, ela é a noiva. E as 10 virgens são os membros que compõem a igreja universal. Estão dando para entender ou não? Então a noiva é a igreja nos 4 cantos da terra. E as 10 virgens são os membros que formam esta igreja. Por exemplo, aqui são as 10 virgens. Mas todos os salvos nos 4 cantos da terra é a noiva. Então, quando o noivo vinha com os amigos,
casa da noiva, a noiva se preparava com 10 virgens para esperar o noivo. Ao grito, ouça isso, dos amigos do noivo, porque os amigos vinham na frente. E o casamento geralmente era à noite devido à temperatura no Oriente, a temperatura, o calor. E observe que esse noivo vem de longe, que ele chega à meia-noite. Então, quando eles estavam se aproximando, na frente os amigos vinham gritando: aí vem o noivo, aí vem o noivo. Então, todas aquelas virgens tinham que se levantar, preparar suas lâmpadas. Como eram as lâmpadas? Eram mais ou menos assim. Eram varas, aqui em cima envolvido com pano. Aqui eles colocavam óleo através com as lamparinas e acendiam. Então cada virgem ia com essa vara com a tocha em cima. Como esse material se apagava com facilidade, então era necessário, segundo os rabinos, abastecer para que aquele fogo não pudesse se apagar. Só que quando as virgens se levantaram, as prudentes levaram um pouco de reserva, porque a viagem era distante até a casa do noivo, para que as lâmpadas não se apagassem, para que o fogo não se apagasse, coisa que as virgens nécias não fizeram. Elas tinham que abastecer diretamente, e abastecendo. É feita oração, ou você ora todo dia, ou o fogo se apaga. Ou você lê a Bíblia todo dia, ou o fogo se apaga. Ou você mantém uma vida de jejum, ou o fogo se apaga. Ou você vem para uma vigília, ou o fogo se apaga. Ou você se consagra, ou o fogo se apaga. Tem que sempre estar abastecendo. Então elas iam aqui, ia se apagando, abasteciam. Só que as nécias não levaram. E quando grita, aí vê o noivo, que elas se levantam, que a noiva vai, as prudentes vão com reserva, mas se apagando, colocando, se apagando, colocando. Aí na altura do caminho, me dá do vosso azeite, nossas lâmpadas se apagam. Vão comprar. Meia-noite vai encontrar alguma coisa aberta. Aí o que é que o noivo faz? Ele entra na casa onde ia ter a festa, as bodas e depois a núpcia com as prudentes. Quando as virgens loucas chegam, a porta se fechou. Isso aqui é toda a parábola. Agora me permita tecer algumas curiosidades nesse texto, até eu chegar no tema. Existem algumas curiosidades. Minha esposa disse, quantos tópicos você tem para falar? Eu disse, eu tenho 3.000 tópicos. Ela fez, chegue 4 da manhã, que o lugar aqui é perigoso. É mais ou menos esse horário que eu vou terminar. Eu não vou trabalhar amanhã, vocês vão? Diga, só nós. Só nós. A primeira curiosidade que nós temos nesse texto, eu vou tecendo algumas curiosidades para desvendar esse mistério, para a gente chegar aqui no tema. É o verbo ser. Porque Jesus começa essa parábola dizendo, o reino dos céus, observe, será. E nas parábolas, Jesus nunca usou o verbo ser no presente e no futuro. Ele sempre usava no presente. Ele disse, a parábola do grão de mostarda, o reino dos céus é. A parábola do fermento, o reino dos céus é. A parábola do joio, o reino dos céus é. A parábola do tesouro escondido, o reino dos céus é. A parábola da pérola de grande valor, o reino dos céus é. A parábola das redes, o reino dos céus é. Mas nessa parábola aqui, ele fala, o reino dos céus será. O verbo está no presente e futuro. Por quê? Porque ele está falando do encontro. Porque ele está falando de uma profecia. Será, vai se cumprir. Um dia isso vai acontecer. Isso aqui é a primeira curiosidade. Será, vai acontecer.
Do jeito que eu estou relatando aqui para vocês, isso vai acontecer, será. Número 2, a segunda curiosidade desse texto aqui é que ele usa 10 virgens. Por que ele não usou 12? 15? 9? Por que 10? Porque 10, na numerologia bíblica, é símbolo da perfeição. Só os números ímpares é que formam a perfeição. Por exemplo, o número 3, que representa a Trindade, é o número da perfeição. O número 7, no grego, significa perfeito. Só no livro do Apocalipse, o número 7 aparece 54 vezes. 3 mais 7 igual a 10. É devido a isto que os colégios colocaram o nível. Nota boa é nota 10. Observe que na criação a expressão Deus disse aparece 7 vezes. E a expressão que Deus criou pessoas aparece 3 vezes. 7 mais 3 igual a 10. Quantos são os mandamentos? 10. Quantas pragas Deus enviou para o Egito? 10. Quantas vezes o povo de Israel se rebelou contra Deus no Egito e no deserto? Número 14, 22, 10. Olha que coisa interessante, em Lucas capítulo 15, Jesus cita 3 parábolas. Primeiro, a parábola da ovelha perdida. Segunda parábola, a dracma perdida. Terceira parábola, os 2 filhos. Olha que coisa interessante. O homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma. 100 é a multiplicação de 10 vezes 10. A mulher tinha 10 dracmas. Olha que coisa interessante, perdeu uma. O homem tinha 2 filhos. Um saiu de casa, o outro ficou. A mulher tinha uma moeda, perdeu dentro de casa. A moeda que a mulher perdeu dentro de casa, olha que coisa interessante, é o filho perdido dentro de casa. E a ovelha do pastor que saiu de casa é o filho pródigo que saiu de casa. Olha que coisa interessante, quando você quer dizer que uma pessoa é boa, você fala, esse cara é 10. O marido que se orgulha da esposa fala, a minha esposa é 10. A mulher que quando quer levar o ego do marido para depois pedir dinheiro, ela fala, meu amor, você é 10. A igreja nunca pode ser 9, nunca pode ser 8. A igreja de Éfeso tinha 9 características, mas não tinha uma. Jesus disse, eu tenho porém contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Na prova lá fora, se passa com 7, com 8, com 9 e ainda tem ré e ré. No reino de Deus não se passa nem com 7, nem com 8 e quem com 9. Só entra quem é 10. Quem é 10. Aprenda isso. Terceiro, curiosidade dessa parábola aqui. Eu estou falando e apertando. Vai chegar uma hora que você vai correr. São 10 divididas em 5 prudentes e 5. Por que 5 prudentes e 5 nécias? Por que não 8 prudentes e 2 nécias? Por que Jesus não falou 3 prudentes e 7 nécias? Ou porque ele não falou 1 prudente e 9 nécias? Ou porque ele não falou 9 nécias, 1 prudente? Por quê? Porque ele não falou 9 ou 8 nécias e 2 prudentes? Mas porque ele faz a divisão certinha. 5 nécias, 5 prudentes. Aprenda isso. O número 5 na Bíblia significa graça. Preste bem atenção. Quantos são os dons ministeriais de Efésios 4 e 11? Porque só quem recebe os dons ministeriais é quem está na graça, neste tempo da graça. São 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Como era o culto da igreja primitiva? Tinha 5 ingredientes. 14, 26 de 1 Coríntios. O que é que vocês têm quando vocês se reúnem, irmão? Salmo, doutrina, revelação, língua
e interpretação. Na consagração de Arão e na purificação de um leproso, 5 unções eram liberadas em 5 partes do corpo. Olha que coisa interessante. Daniel interpreta a visão de Nabucodonosor. Ele vê uma estátua, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e com os pés entre ferro e barro. São 4 reinos: Babilônia, Medo-Persa, Grego-Macedônia e Roma. Mas quando você lê o capítulo 2 de Daniel, versículo 44, Daniel fala assim: mas vem aí o 5º reino. Quinto é Cristo, porque Jesus veio cheio de graça e de verdade. Olha que coisa interessante. Em Levítico capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, Deus só aceitava 5 tipos de ofertas: oferta do holocausto, oferta pacífica, oferta manjares, oferta pela culpa e oferta pelo pecado. E também só aceitava 5 tipos de animais: o boi, o bode, o cordeiro, a pombinha e a rolinha. Olha que coisa interessante. O número 5 é o número da graça. E por que 5 virgens e por que 5 nessas? Porque na igreja tem pessoas preparadas e pessoas não preparadas nesse tempo da graça. E aquela porta que vai se fechar é a porta da graça. Então se prepare, hoje é dia, antes que aquela porta se feche. Você entende isso? Quarta curiosidade: muitos estão indo ao encontro do noivo sem reservas. Coisa interessante. Está todo mundo cantando, estamos indo ao encontro, mas alguns sem reserva. Estamos aqui domingo à noite, mas alguns sem reserva. A gente dizima, mas alguns não têm reservas. Fala até línguas estranhas, mas alguns não têm reservas. Até profetizam. Que é isso, pastor? Mas alguns não têm reserva. Em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilha, em teu nome profetizamos. Eu não vos conheço. Que a palavra grega não é essa, pastor Flávio. Não está isso no original grego. Eu tenho a Bíblia Septuaginta, a Vulgata Latina. Não tem isso. No original grego está escrito assim: apartai-vos de mim, que vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem, porque ele conhece todo mundo que está aqui. Mas talvez tenha pessoas aqui que não conhecem ele da maneira que deveria conhecer. Você entende isso? Quinta curiosidade: nossas lâmpadas estão se apagando. Tem crentes aqui, agora, com lâmpadas acesas, outros com lâmpadas se apagando e outros com lâmpadas apagadas. Como saber que minha lâmpada está se apagando? Se apagou, está acesa. Claro, é muito fácil. Vou dar um exemplo bem chulozinho aqui. Crentes que têm suas lâmpadas apagadas. Olha lá. Se você fica na escola, sua lâmpada está apagada. Se você mente, sua lâmpada está apagada. Se você dá ibope ao BBB, Big Brother, Pânico, Fazenda, Curral, Lavoura, Agricultura, suas lâmpadas estão apagadas. Se você tem compromisso com aquele que não compactua da mesma fé, suas lâmpadas estão apagadas. Se você gosta daquilo que é impróprio, suas lâmpadas estão apagadas. Se você navega em site imoral, porque está de madrugada, papaizinho não vê, mamãezinha não vê, meu irmãozinho, está todo mundo dormindo, não esqueça, a sua lâmpada está apagada. Conselho para quem gosta de pecar: quando você olhar para a direita e não vê ninguém, para a esquerda não vê ninguém, para frente não vê ninguém, atrás não vê ninguém, a porta do quarto de manhã de pai estão fechadas, não esqueça, olhe para cima e tem alguém fazendo isso para você: tu está sendo filmado. Lâmpadas apagadas. Segundo, tem crentes que as lâmpadas estão se apagando. Não estão apagadas, estão se apagando. Como é um crente que suas lâmpadas estão se apagando? Muito fácil. Vinha todas as reuniões da igreja, só aparece domingo, está se apagando.
Dizimava, não dizima mais, está se apagando. Frequentava a escola bíblica dominical, não frequenta mais, está se apagando. O casamento começa a se apagar assim. Quando namora, chuchu, meu sonho de valsa, meu batom. Ouça, se ele nunca mais disse isso, está se apagando. E que é um crente com as lâmpadas acesas? Santo, honesto, sincero, cheio do Espírito Santo. Sabe o que alguém disse? Mas pastor, você leva Deus muito a sério. Olha a resposta. Mas eu lhe garanto que quando eu chegar no tribunal dele, ele não vai me dizer como tu me levou a sério. Aí você faz uma análise. As suas lâmpadas estão acesas? Se apagando? Ou se apagaram? Sexta curiosidade. O noivo chegou que horas? Vocês sabem como era que os antigos chamavam Deus? O Deus da meia-noite. Que coisa interessante. 1 Reis 3:20. A mulher foi meia-noite pegar o filho dela que tinha morrido, pegou o outro para dizer que era seu. Atos 20, versículo 7, Paulo pegou um sermão até meia-noite. Êxodo 12, 29, o anjo passou pelo Egito, matando os primogênitos de Faraó, meia-noite. Capítulo 7, 19 de Juízes, Gideão foi enfrentar os midianitas, meia-noite. Juízes 16, versículo de 1 a 3, Sansão arrancou os portões da terra de Gaza, meia-noite. Atos 16, versículo de número 25, 26, Paulo começou a cantar. Quando ele olha bem no relógio, agora vamos cantar, porque é meia-noite. O noivo chegou que horas? Meia-noite. E o que é meia-noite, pastor? É o fim de um dia para o início do outro. E o que significa isso? Que este tempo que nós estamos, ele está acabando. Essa era que nós estamos está terminando. Jesus vem. E eu vou lhe dizer o horário: meia-noite. Que horário? No horário dele, meia-noite. Eis o noivo, meia-noite. Está terminando um dia, está iniciando outro dia. Agora vem um tema, agora eu vou pregar. Na frente alguém gritou: aí vem o noivo! Todas estavam adormecidas. Era normal, a demora, elas adormeceram. A noiva estava lá, adormecida também. Mas tinham que ficar atentas ao grito. Eis o noivo! O que revela o grito hoje? É sobre isso que eu quero pregar. O que significa o grito dos amigos do noivo? Aí vem o noivo. O grito são os sinais. Como tocou minutos atrás aqui o diácono que estava aqui falando na peça teatral. O grito são os sinais que revelam que ele está vindo, que ele está chegando. E permita-me mostrar alguns desses sinais que revelam a sua volta. O primeiro grito é o grito da natureza. Capítulo 21, versículo 25 de Lucas está escrito: Jesus disse que os homens desmaiariam na perplexidade do bramido do mar e das suas ondas. Para quem não sabe, os Estados Unidos estão esperando agora
de ontem a 5 dias, um furacão que está chegando lá, de novo. Eu estava assistindo um relato científico de cientistas, ouça isso, e um cientista aqui de Fortaleza, sobre as Ilhas Canárias, na Espanha, ouça isso. Se esse furacão desabar no oceano, lá na Espanha, nas Ilhas Canárias, haverá um tsunami com ondas de 100 metros, numa velocidade de 700 quilômetros por hora. E esse tsunami vai atingir, ouça isso, Espanha, Inglaterra, Portugal e 2 estados do Brasil, São Paulo e Fortaleza, Ceará. O cientista aqui de Fortaleza, eu assisti ele dizendo, ele fez assim: mas quando essas águas chegarem aqui, a força será mínima, porque essa água vem numa velocidade de 700 quilômetros por hora. O outro cientista disse: mas nós não podemos pensar desse jeito. Ilhas Canárias, Jesus disse que os homens desmaiariam pelo bramido do mar e de suas ondas. Isso é o grito na natureza. Número 2, existe o grito na vida moral. Jesus disse em Lucas 17, 28, assim como foi nos dias de Noé, de Ló, há uma diferença enorme entre os dias de Ló e os dias de Noé. E permita-me mostrar e explicar. Os dias de Ló é uma onda desenfreada de imoralidade que permeia no mundo. Para vocês que não sabem, 2 magnatas americanos, eles querem reconstruir, pastor Flávio, as cidades de Sodoma e de Gomorra, no maior centro de orgia do mundo. Imoralidade na TV. A moça está fazendo propaganda de uma pilha e ela tem que estar nua. A moça vai fazer propaganda de um chaveiro, mas tem que estar nua. Imoralidade nas revistas, imoralidade nos programas novelísticos, que é uma boa parte da igreja, da Ibope. Imoralidade nos olhos, na conversação, nas roupas. Eu não estou pregando costumes, eu estou falando de imoralidade. Quando Jesus dizia, sai espírito imundo, pastor Flávio, a palavra imundo é uma palavra grega, língua que eu estudei, que significa sai espírito imoral. Alguém disse, mas você é muito quadrado, filho, meu amigo. Se você ler Apocalipse capítulo 21, João disse que a cidade é quadrada e só vai entrar quadrado. É o grito da vida moral. Eu estava assistindo um casamento de 2 pastores, e um deles pegou o microfone e disse, a minha vida moral não tem nada a ver com minha vida espiritual. Será? Será que minha vida moral não tem nada a ver com minha vida espiritual? Então para que ser santo, como a Bíblia diz? Se a minha vida moral não tem nada a ver com a minha vida espiritual, porque a Bíblia fala em Apocalipse 21 e 27, aqui não entrará coisa alguma imunda. Por quê? Recentemente eu estava pregando lá em Curitiba, pastor Flávio, ouça isso. Há um modismo numa igreja lá em Curitiba, o modismo é esse aqui. Se você vai casar, você já pode transar com sua namorada. Não vai casar? Já pode transar. Aí eu disse para o rapaz, e se você não casar? Ele fez, mas eu vou casar. Eu fiz, mas se você não casar?
Não, mas eu vou casar. Mas me responda, se você não casar. Não, mas eu vou casar. Sim, mas se você não casar. Não, pastor, mas eu vou casar. Mas me responda, se você não casar. Resumindo, ele não casou. E o outro disse: pastor, mas na Bíblia não disse casamento não, filho. Tem tanto casamento que fala de divórcio. E divórcio é para quem está casado, meu amigo. Então existe essa globalização, essa secularização, essa pós-modernidade, que você pode pegar sua noiva e ir para um motel, porque o que vale é o amor, o que vale é o amor, o que vale é o amor, eu sei, o que vale é o amor, mas tem que ser santo, 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 você entende isso? Eis o grito na vida moral. Número 3, o grito na vida social. Agora Jesus fala em Mateus 24, 37, assim como foi nos dias de Noé. Sinais na vida social aqui é uma vida mais apegada com a matéria. É uma luta mais exacerbada pelo ter, como foi dito aqui na peça teatral, pelas virgens loucas, representada pelas irmãs. O povo de Deus está ficando materialista, a doutrina do ter tem predominado. É a campanha para ter a casa própria. Deus da casa própria dá, claro que dá. Deus da carro sim dá, mas a minha preocupação não pode ser essa. Eu não posso estar aqui porque ele tem que me dar um carro, me dar um aumento salarial, ou me dar uma casa. Eu não sirvo a Deus por aquilo que ele dá. Eu sirvo a Deus por aquilo que ele é. Por aquilo que ele é. Arabicome Sheminarahas. Estão criando uma igreja para ficar na terra com as testemunhas de Jeová. Eu estava chegando numa igreja lá no Rio de Janeiro, lá perto. Eu vi um pastor falando assim para o outro: olha, pastor Flávio, escute. Qual é o seu carro, irmão? Ele fez: meu carro é um carro 2012. Que é isso, rapaz? Olha, Deus, meu irmão. Deus lhe dá um carro zero, rapaz. Quer dizer que quem não tem carro é amaldiçoado? Só quem é abençoado é quem tem carro? Eu chamei na minha casa, foi o dono da Mitsubishi. E ele foi. Quando ele entrou, disse: me chamou para quê, pastor? Para dizer que você é um amaldiçoado. Foi para isso que eu lhe chamei. Você é um amaldiçoado. Não se mede uma pessoa abençoada por aquilo que ele tem. Porque tem carro novo, porque tem casa nova, se puder ter, tudo bem. Mas isso não mede uma pessoa abençoada, não. E lá na África? Alguns anos atrás eu fui chamado para ir na África. Lá na África, aqui não tem luz elétrica, não tem água encanada. A missionária Ana Maria, irmão Francisco da igreja Betesda, na África, pegou 21 vezes malária. Não tem uma bicicleta, ela não é abençoada? E aqui no sertão, depois de boa viagem que eu estive pregando, que muitos vão de jumento para a igreja, não são abençoados? E o irmãozinho lá de cana de açúcar da minha terra, lá de Pernambuco, que o endemoniado pegou uma estaca da cerca, partiu para cima dele, ele deixou o cavalinho amarrado na cerca e disse: você fique duro em nome de Jesus. E ele ficou duro, não é abençoado? Demônio não
respeita quem tem carro novo, quem tem carro, quem tem casa própria. Demônio respeita quem tem poder de Deus na vida. Guarde isso. Sexto grito. O grito na vida religiosa. Mateus 24:12. Olha o outro grito. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor de muitos vai esfriar. Perdemos o amor pelo outro. Sabia disso? Se tem aqui algum universitário ou alguma pessoa que gosta de estudar, já ouviu falar em Jean-Paul Sartre, aquele existencialista francês, aquele endemoniado de uma figa? Ele diz que o outro é o inferno, se esquecendo que ele é o outro também. Parece, pastor, que nós andamos com a placa na testa. Não me incomode. Eu vou falar uma coisa aqui agora. Não foi o pastor que pediu não, hein? Que eu estava ali sentado. Não. Desde que eu cheguei, eu não saí dali. O pastor não me falou nada disso aqui. Mas permita-me dar um pouquinho da minha tristeza, pastor. Que talvez até o pastor fique também. Mas se ele não se tocou, eu faço questão que o senhor também fique triste. Eu vou deixar ela com o senhor, que eu não quero levar ela comigo. Foi colocado aqui 2 gasofiláceos. Se vieram aqui na frente 10 pessoas colocar oferta, foi muito. Para essa multidão que está aqui, foi muito. Sabe o que isso revela? Amor ao reino. Sério. Eu fiquei triste disso. Eu não posso crer que isso esteja acontecendo. Eu estava ali sentado observando. Não choramos mais a dor do outro. Sabe por que a gente pergunta assim para outra assim? A gente passa e fala assim: tudo bem, meu irmão? Porque se você parar, você vai morrer com ele. Se você disser, tudo bem, meu irmão, e você parar, ele começar a relatar para você, vai mexer com você. A gente já fala assim: tudo bem, amado? Pai, Senhor. Se parar, você morre. Feito policial, o rapaz queria pular na ponte. Ele não pule não, pule não. Em nome de Jesus, você não pule. Por que é que você quer pular? Quando ele relatou, o policial disse: vamos pular nós dois. Aí os dois pularam. A nossa geração está celebrando a morte do amor. Estive numa cidadezinha aqui de Fortaleza, do Ceará, que eu digo. Quando terminou o culto, o pastor Flávio, o pastor da igreja, na casa dele, ele abriu a geladeira, sério, e disse assim: olha o que é que eu tenho aqui, pastor. Tinha uma garrafa com água e um pedaço de macaxeira. Sabe o que ele disse? Depois do culto, da mensagem, ele falou assim: pastor, depois do culto, eu fico pedindo a Deus que algum irmão me convide com minha esposa para comer uma pizza, que eu não tenho nada para me alimentar. Sabe o que está acontecendo? Porque aquela igreja celebra a morte do amor. Eu me encontrei com a missionária Kim.
é uma missionária do Japão. Ela estava aqui em Fortaleza. Eu a convidei para comer uma pizza no McDonald's. Quando eu estacionei o carro no McDonald's, que desci com a minha esposa e a missionária aqui, ela correu, pastor Flávio, correu e ficou na porta do McDonald's assim me esperando. Eu não entendi porque ela correu daquele jeito. Eu até pensei, eu acho que ela foi pagar a conta logo, né? E graças a Deus. Não, ela ficou me esperando. Aí quando eu cheguei eu disse: missionária aqui, ela é japonesa. Eu fiz: por que a senhora correu? Olha o que ela disse: porque lá no Japão nós corremos para abrir a porta para os pastores. Eu disse: pois aqui pisam por cima da gente. Eu estava na cruzada mundial de portas abertas no Ibirapuera, em São Paulo. Eu estava presente lá nesse culto quando o missionário Tetumés, representante de portas abertas na América Latina, ele estava pregando como intérprete. Ele falou o seguinte: que ele esteve lá na Rússia, na antiga União Republicana Social Soviética, e no centro da Rússia, lá em Moscou, tem uma estrela com 5 pontas, e nas pontas marcas de sangue. E o pastor Tetumés perguntou para o guia turístico lá da Rússia: o que representa essas 5 pontas da estrela? Ele disse: os 5 continentes. E esse sangue nas pontas? Ele disse: o sangue que será derramado para a grande revolução. Aí o pastor disse: Tetumés, mas eu só conheço um sangue que causa revolução, que é o sangue de Cristo. Aí o guia disse: você é cristão? Ele fez: sou. Deveria se envergonhar. Ele fez: por que eu vou me envergonhar de servir a Cristo? Eu sou um líder, eu sou um pastor, por que eu tenho que me envergonhar? Aí ele disse: porque os seus missionários morrem de fome aqui que vocês não ajudam, e eu sei que vocês gastam mais com Coca-Cola do que com missão, e nós sustentamos os nossos missionários comunistas. Por isso que o comunismo ele cresce 427% e o cristianismo 47%, porque nós matamos o amor missionário. Aí vê o noivo, o grito na área religiosa. Número 5. Eu vou parar nesse grito aqui. O grito do derramado Espírito Santo. Pedro disse em Atos 2,17: nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Pastor Flávio, 4 coisas estão acontecendo com as igrejas. Igrejas pentecostais estão ficando mais pentecostais. Isso é a primeira coisa. Segundo, igrejas tradicionais estão ficando mais tradicionais. Isso é a segunda coisa. Terceira coisa, igrejas pentecostais estão ficando tradicionais. Quarta coisa, igrejas tradicionais estão ficando pentecostais. Fui chamado para pregar na Jocum, jovens com compromisso missionário. Era no sul do país. Eles me deram um tema: o poder do avivamento. Olha, pastor Flávio, nós somos pentecostais com um tema desse. Estudei o livro do profeta Abacuque de cima a baixo,
naveguei, eu fiz só nós. Cheguei na igreja às 6h30. Quando eu cheguei, o pastor disse: o senhor pode ir no meu gabinete? Posso. Ele foi: pastor, antes de ontem teve aqui um pastor luterano, ontem um pastor congregacional, e você é um pastor das Assembleias de Deus. Você é pentecostal. Nós não cremos no batismo com o Espírito Santo, e vocês creem. Não tem problema. Quando ele disse que eles não criam no batismo com o Espírito Santo, faltou pouco para me dar um infarto. Aí eu disse dentro de mim: e a mensagem que eu preparei sobre avivamento, o que é que eu vou fazer? E sabe de uma coisa? Eu vou pregar essa mensagem aqui mesmo. Eu já estudei essa mensagem, eu vou pregar. Eu dizendo dentro de mim: se ele quiser me convidar outra vez, convide, quiser convidar, eu não quero nem vir mais aqui mesmo. Eu dizendo dentro de mim, brigando comigo mesmo. Aí eu comecei a pregar, e ele sentado assim ao meu lado, mesmo assim, ó. Aí de vez em quando dava vontade de dar glória a Deus, eu não dava, porque eu tinha que respeitar a igreja do irmão, né? Era um silêncio tão grande, pastor, que você ouvia o barulho de uma barba crescendo. Eu disse: fala, meu Jesus. Aí quando eu olhei do lado esquerdo, tinha uma senhora de idade chorando. Eu disse: ela deve estar com raiva da mensagem, é impossível. Aí quando eu terminei de pregar, aí o pastor mesmo assim, ó, olhando para frente, nem olhava para mim. Pensa numa cara. Deus tem senso de humor. Ele não fez o hipopótamo, não foi? Eu sabe de uma coisa? Eu vou chamar os irmãos para que venham aqui na frente. Ah, eu não quero vir aqui mesmo. Eu pensando comigo: os irmãos que querem vir, venham aqui na frente. Veio a igreja quase toda. E ele lá. Aí eu orei, tal, orando e pensando comigo: se não quiser me convidar, não convido mais não. Eu não venho aqui mesmo mais não, estou nem aí. Aí quando eu terminei de pregar, que orei, ele deu a bênção apostólica, olhou para mim, ele era bem magrinho assim, olhou para mim e fez assim: pastor, o senhor pode ir no meu gabinete pastoral? Eu disse: posso. Aí eu entrei, e ele fechou a porta, pastor Valnei. Aí quando ele fechou a porta, ele era magrinho. Eu olhei assim, eu pensei comigo: rapaz, eu não tenho medo desse pastor não, ó. Aí eu fiquei assim na minha retaguarda, pelo menos para me esquivar, de levar um soco, né? Vou ficar aqui, se ele é o, né? Vou me esquivar, para não chegar em casa e minha mulher falar: você apanhou, rapaz. Aí ele olhou para mim e fez, sentado, a porta fechada, e o coração meu, esse cara vai bater em mim. Ele fez: pastor, o senhor pregou que tem que ser avivado, não foi? Eu disse: foi, senhor. O senhor pregou sobre os dons espirituais, não foi? Eu disse: foi. O senhor pregou que tem que ter a chama de Deus na vida, não foi? Aí eu comecei a me irritar: foi. O senhor pregou que tem que ter poder, não foi? Eu disse: foi. Foi isso que eu preguei mesmo. O senhor pregou que tem que ter a vida de Deus, foi. Aí ele fez: então ore por mim para eu receber esta unção na minha vida. Levanta a mão e glorifique o nome do Senhor. Tem que ter poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Arabacana Sheminaras. Aleluia, aleluia. Aí eu pensei comigo: eu vou voltar aqui. Aleluia. Vocês sabem quais são as 7 maravilhas do mundo? As pirâmides de Gizé, lá no Egito, só perde para a Torre Eiffel. Tem 147 metros de altura. A Torre Eiffel tem 300, com a antena 324. O farol de Alexandria, construído pelo rei Ptolomeu, 280 anos antes de Cristo, tem 120 metros de altura. Terceiro, os jardins suspensos de Babilônia, 600 anos antes de Cristo, 100 metros de altura. O templo de Artemis, o templo da deusa Diana, 90 metros de altura e 45 de largura.
Quinto, a estátua de Zeus, 8 anos de construção, 15 metros de altura, toda feita de marfim. Sexto, o mausoléu de Helicarnasso, fica na Ásia Menor. Foi a rainha Artemísia que mandou construir. 50 metros de altura, 1.200 metros quadrados. Veja só que tumba. E a estátua de Rhodes, na Grécia, 30 metros de altura, construída em honra ao deus grego Hélio. Ela tem 70 toneladas de bronze. São as 7 maravilhas do mundo. Agora ouça as 7 maravilhas da Bíblia. A criação do mundo. Se você é universitário, qualquer professor de universidade que seja deísta, humanista, ele vai falar que o mundo veio de uma explosão, de uma poeira. Isso chama-se jumentologia. O mundo é obra das mãos de Deus. Segunda maior maravilha do mundo, o homem. Deus pegou o barro, formou Adão, e quando soprou, ele já estava com todos os órgãos no corpo dele. Já pensou para parar nisso? Nós não somos evolucionistas. Nós não aderimos à doutrina de Lamarck, nem de Charles Darwin. Nós somos criacionistas. O homem não veio do macaco. Que conversa! É ser muito burro para crer que o homem veio do macaco. Só crê que o homem veio do macaco quem é burro. Mas pastor, eu creio. Você é um. Eu vou provar que o homem não veio do macaco. Vou provar com argumento. Qual é o meu argumento? Eu estava no centro de São Paulo, onde tinha o antigo MAP. É o novo, hein? No tempo da mesma. Vixe, é o novo. Pastor Flávio tinha um homem baixinho, assim uns 60 anos, gravata. Eu estava passando para ir para uma faculdade dar aula. Ouça isso. E o homem estava pregando. Aí não estava na hora, eu disse: deixa eu ver o que aqui o tio está pregando. Com a caixa de som, mais ou menos o tamanho desse móvel aqui. Com gravata. E ele pregava assim: Deus não existe. O homem veio do macaco. Eu disse: é uma brincadeira, meu irmão. Eu disse: olha o que o cara está pregando. Eu disse: meu Jesus. Aí eu parei, fechei meus olhos e falei: Deus, me dê só uma palavra para envergonhar esse homem. Meu Deus, eu quero envergonhar ele, eu quero envergonhar ele. Por favor, me dê uma palavra para envergonhar ele. Naquele tempo não tinha o WhatsApp para chegar aquela mensagem. Foi via Sedex. Fiquei naquela expectativa. Aí Deus me deu uma palavra. Eu disse: vai ser agora. Vocês vão gostar disso. Eu disse: meu amigo, eu posso dar uma palavra? Ele fez: pois não, cheio de gente. Eu disse: eu vou provar para o senhor que o homem não veio do macaco. Aí ele fez: olha aí, chegou o sabichão. Ele: então prove. Eu disse: número 1, porque no corpo do homem tem um elemento ferro e no corpo do macaco não tem? Se o homem veio do macaco, o corpo do macaco tem que ter o elemento ferro, e o corpo do macaco não tem. Número 2, porque quando o macaco anda de bicicleta num circo que a corrente cai, quem coloca é o homem, não é o macaco, visto que o homem veio do macaco. Número 3, porque a evolução parou. Aí a turma que estava lá: responda aí pro rapaz. Bora, meu irmão, responda pro rapaz ali. Eu disse: peraí, mas deixa eu concluir. Aí eu saí perguntando:
Meu amigo, você é filho do macaco? Perguntei para o rapaz, ele fez, oxe, que é isso, rapaz? Me respeita, meu irmão. Eu disse, você é filho do macaco? Né? Você é filho do macaco? Não. Você é filho do macaco? Não. Você é filho do macaco? Não. Aí ia passando um casal, ei, tu é filho do macaco? Brincadeira, rapaz. Você é filho do macaco? Não. Filho, meu amigo, o único filho de macaco que tem aqui é você. Nós somos filhos de Jeová. Nós somos filhos de Jeová. Aleluia. A criação do homem. Número 3, a abertura do mar vermelho. A terceira maravilha do mundo, a abertura do mar vermelho. Número 4, o nascimento virginal de Jesus. Número 5, a sua morte. Número 6, a sua ressurreição. Número 7, sua volta, o arrebatamento. Como será o arrebatamento? De 3 maneiras. Primeiro, ele vai ser seletivo. Vai sair um povo dentre um povo. Seletivo. Todos vão? Não. Todos vão? Não, claro que não. Vai ser seletivo. Só os fiéis. As virgens prudentes foram? Não. Só as virgens loucas foram? Não. Só as prudentes. Vai ser seletivo. Número 2, vai ser assustador. Já pensou aquela moça bem crente numa sala de aula ou na faculdade? O professor está dando uma aula de evolucionismo. Quando ele olha e fala assim, eu queria até perguntar para a irmãzinha. O Uber é evangélico. Logo em breve vai sair uma notícia. Aí o cara que está atrás, não pode entrar e parar de cantar não, irmão, e colocar o L Safadão. Vai ser assustador. Aquele patrão ateu, zombador, escarnecedor, vai esperar funcionários crentes. Não vão aparecer. Aquele marido despótico, incoerente, ditador, tipo Fidel Castro, Adolfo Hitler, Bin Laden, de madrugada, velha, aquele filho subversivo, desobediente, vai chegar em casa às 4 da manhã, Mainha, vai ser assustador. A terra vai ficar um pandemônio. Número 3, vai ser repentino. Não abrir e fechar de... Não está isso na Bíblia. No original não é não abrir e fechar não. Porque se eu fecho, eu abro a hora que eu quiser. No original grego está escrito assim, vai ser num piscar. Essa palavra piscar no grego é partícula indivisível, feito átomo. Olha, vai ser num piscar de olhos. Ó. Ninguém consegue sair daqui que eu vejo. Eu estou piscando. Ó. Tá vendo? Não vai dar tempo de pedir perdão. Não vai dar tempo de se reconciliar. Vai ser num piscar. Repentino. Quando você chegar no céu, quando eu chegar no céu, quando nós chegarmos no céu, pastor Flávio, teremos 3 surpresas. Primeira surpresa. Você vai encontrar
quem você pensava que não ia estar lá. Essa é a primeira. Como você é cearense, vocês são cearenses, então você vai fazer assim: mulher, mulher, pelo amor de Deus, mulher, não sabia que tu ia estar aqui não. Pois é, né, mulher? Pra tu ver como são as coisas, né? Aí ela não quer ficar por baixo, eu também não sabia não, mulher, que tu ia estar aqui não, mulher. Isso é apenas surpresa. Você vai encontrar quem você pensava que você não ia encontrar. Segunda surpresa: você não vai encontrar quem você pensava que você ia encontrar. Você vai perguntar para o anjo: aquela irmãzinha canela de fogo da igreja lá, que arrotava fogo, cuspia fogo, suava fogo, andava no fogo, arrotava fogo, cadê ela? Aí o anjo: era tudo isso lá, aqui não. Agora me pergunte: e a terceira surpresa, pastor? Me pergunte. Não, quero que você pergunte com toda a raiva que você tem no salário mínimo. E a terceira surpresa, pastor? Ouça isso aí, Temer. A terceira surpresa, essa daqui, é que você vai olhar para você mesmo. Eu não acredito não. Jesus, sou eu. Pelo amor de Deus. Aleluia! Eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Vou terminar aqui. Vou terminar. Estou vendo o horário aí, mas a esposa do pastor falou assim: pregue tudo. Foi ela que disse. E eu estou aqui para obedecer a esposa do pastor, não é nem o pastor. Nós estamos, vou fechar a Bíblia para você ficar mais animado. Nós estamos agora, nesse exato momento aqui, num tempo chamado tempo de misericórdia. Preste bem atenção. Vou explicar em rápidas palavras. De 2 em 2 mil anos, acontece algo inédito na terra. Está na Bíblia. Da criação ao dilúvio, 2.000 anos. O mundo inteiro foi destruído com águas. Do dilúvio até o nascimento de Cristo, 2.000 anos. Uma virgem dá luz. De Jesus até agora, 2017 anos. Nós estamos vivendo 17 anos de misericórdia. E eu explico. Estão lembrados da parábola do bom samaritano? Um homem que desce de Jerusalém, vai para Jericó, 24 quilômetros. É pego pelos salteadores. Um sacerdote passa de largo, um levita passa, aí vem um samaritano, pega aquele homem e leva ele para a estalagem. A estalagem é o templo. Chama o hospedeiro, que representa o pastor e cada membro. Coloca a mão no bolso e lhe dá 2 dinheiros. 2 dinheiros. E diz assim para ele: cuide dele. Se você gastar mais alguma coisa, deu 2 dinheiros, 2.000 anos. Se você gastar mais alguma coisa, são 17 anos que a gente vem gastando, eu te pago quando eu voltar. Estamos vivendo uma era profética e 17 anos que Deus está dando uma oportunidade para você. Quando Jesus ressuscita, em João capítulo 20, que Pedro e João chegam no sepulcro, eles encontram o lençol dobrado assim, ó. Pode ver João capítulo 20, o capítulo inteiro. O lençol está dobrado assim. Na cultura judaica, se um patrão jantasse e deixasse
o lençol assim. O escravo que colocava a mesa, que não ficava na sala, se ele olhasse e o lenço estivesse todo assim desarrumado, era para tirar a mesa. Porque o patrão não ia voltar mais para jantar quando ele saísse. Ele se levantava e saía, ele olhava, é para tirar a mesa. Mas se ele deixasse o lenço dobrado, arrumado, e o escravo olhasse lá de fora, aí ele vai voltar, porque ele deixou o lenço lá dobrado. Quando os discípulos vão ao sepulcro, que não encontram Jesus, e que vê o lenço dobrado, pode ver, está escrito lá, e o lenço estava dobrado. Na cultura judaica, ele estava dizendo: eu vou voltar. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor. Eu vou voltar. Arabi come shemi naraha. Darabe kalahala bakashwemi naraha. Narabi come shemi narahas. Narabahai shemi narakalabashwimina. Nará, narakei tau nurumi narasemi nará. Rabanarahai shemi narakemi narahas. Eu vou falar uma coisa que vocês já sabem, mas eu preciso falar. Deus está aqui. O Espírito que está em mim, o Espírito que está em mim, fala com você. Preste bem atenção, para que eu encerre. Se você está aqui, neste recinto, e você percebe: eu não estou preparado, a minha vida não se adequa aos princípios do Evangelho, eu tenho feito coisas que têm entristecido o Espírito Santo, eu preciso me reconciliar. Eu tenho navegado em áreas, em redes sociais, que são proibidas a um autêntico cristão. Eu preciso me reconciliar. Olha o grito: aí vem o noivo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você se sente assim, está essa conjunção aí. Se você se sente assim, se. Vem até aqui à frente para a gente orar por você. Ah, pastor, eu fico tão acanhado, é ficar no arrebatamento. Nós queremos fazer uma oração por você. Qual foi o hino que as irmãs cantaram? O rei está voltando. Você sabe como é que está a sua vida com Deus, não sabe? Você precisa de um encontro urgente. Por isso que nós queremos orar por você. Vamos ficar em pé. Eu pergunto: você quer uma oração especial? Se você quer, vem até aqui à frente agora, porque nós vamos orar agora. Em nome de Jesus, nós queremos orar agora. Nós queremos interceder agora por você. Pedir agora a você. Esse é o tempo. Olha o grito: eis o noivo. Enquanto os irmãos estão vindo, aleluia, aleluia. Vamos cantar aquele louvor que diz: ao findar o labor
desta vida. Eu estou lembrado quando eu vim aqui naquele dia, você é o mestre dos louvores antigos, antiquíssimos. Deus abençoe. Quando a morte ao teu lado chegar, meu amigo, hoje teu tens escolha. Hoje Cristo te pode salvar. Aleluia.